Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Redcast, que é o podcast da Red Agro, que ajuda você na comercialização de soja, milho e boi gordo. E hoje nós vamos falar um assunto um pouco fora aí da área de comercialização, que é sobre hold rural, como construir legado no agronegócio. E para falar sobre esse tema e explicar como funciona e trazer os conceitos aí sobre hold rural, hoje está aqui conosco o advogado Henrique Yunes. Seja bem-vindo aí ao Redcast. Muito obrigado por aceitar esse convite, Henrique. Muito obrigado, Rafael, pelo convite. Eu que agradeço estar participando do podcast de vocês. É uma honra falar sobre esse tema, é um tema que eu gosto bastante, até mesmo porque tem uma ligação muito grande com o agronegócio. Minha família é do agronegócio, minha família veio de Minas Gerais para o Mato Grosso para tocar fazenda, ter propriedade rural no setor da pecuária. Nós não mexemos com a agricultura, não aventuramos na agricultura, mas Ótimo. na pecuária é uma paixão. Também a família nossa é centenária na agricultura em Minas Gerais, já era da pecuária há muito tempo, né? Ah, Então é um tema muito caro que eu gosto bastante de falar. assim, só para você, nossos ouvintes, né? Quando fala de hold rural, nós estamos falando de sucessão, né? Gestão de patrimônio, sucessão ali do seu patrimônio. Então, você que está neste momento passando por essa fase, escuta e assiste esse episódio, compartilha também aí para estar levando esse conteúdo. Mas antes da gente entrar, né? Gostaria de agradecer o nosso patrocinador, nosso apoiador, que é a ProBif. ProBif, que é a linha de nutrição para bovinos da Nutron Cargill. E aí vai uma pergunta aí, você pecuarista que tá ouvindo agora a gente, você que procura uma tecnologia de ponta aí para resultado para sua engorda, chama o time aí da ProBif que eles têm uma nutrição de peso aí para entregar resultado para o seu rebanho. Mas Henrique, antes da gente entrar um pouco mais nessa parte técnica, né, sobre hold rural, sobre sua serventia, você conseguiria trazer para nós, assim, para os nossos ouvintes, um conceito básico do que é a hold, para que ela serve dentro do âmbito de gestão de patrimônio e de sucessão? Vamos lá, Rafael. A holding é um tema que está em voga, muitos colegas advogados falando a respeito, mas é importante trazer, como você pediu, a definição. Holding é um termo em inglês, né, que é manter, é, unir. Então, é utilizado. A holding, antes da holding rural, a gente pode falar da holding de um modo geral, que sempre foi muito utilizado pelos empresários, né? Temos a holding participação, que essa empresa ela é focada em participação em outras empresas, e temos a holding patrimonial, que concentra o patrimônio, pode ser imobiliário, né? Por exemplo. E para o agronegócio, nós temos a holding rural. Mas por que holding rural? Porque é uma concentração de patrimônio rural. Então, por isso que é a denominação. Mas holding É é tudo. holding para tudo, entendeu? Ótimo. Isso é que é importante destacar, né? Qual é a importância da holding para o produtor rural, né, de um modo geral? É realmente concentrar esse patrimônio e facilitar sua administração. No caso, constrói-se a holding nada mais é do que você construir uma empresa. Certo. Seria uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica ela recebe todo esse patrimônio do produto rural, as fazendas, tratores, armazém, aviões, né? E facilita a gestão. Esse é um ponto. Segundo ponto, pensando, acho que um dos pontos mais importantes hoje, que é o planejamento sucessório. Isso é de grande valia. Porque o produtor, ele consegue ali nessa estrutura de pessoa jurídica colocar as suas vontades. E mais importante, colocar as suas vontades em vida Sim. para os seus herdeiros. Os herdeiros vão saber que o pai, o patriarca e a matriarca querem disso, né? Então, hoje no Mato Grosso, falando da nossa realidade, esses produtores que vieram do sul do Paraná, de Minas Gerais, de São Paulo, na década de 60, de 70. Possivelmente muitos estão passando por isso neste momento, né? E qual que é o conselho que eu posso dar diante disso? Holding é para todos os produtores rurais? Não, não é.
Eu acredito que cada família, cada produtor tem a sua realidade. Então, isso tem que ser estudado de uma forma que possa passar para o produtor a melhor estruturação para ele em termos de planejamento sucessório, né? Então, qual que, vamos dizer, a praxe, né, que acaba acontecendo com boa parte dos produtores no estado do Mato Grosso ou no Brasil inteiro, que é indiferente isso, né? Institui-se, né? Cria-se uma pessoa jurídica. Sim. E você traz todo o patrimônio imobilizado para essa pessoa jurídica. Nós denominamos isso de holding patrimonial, né? Dentro dessa holding patrimonial, ali o caso, o proprietário, o patriarca, ele define várias situações. Por exemplo, eu posso definir quando que eu vou passar esse patrimônio para os meus herdeiros. Bacana. Isso é importante, né? Quando você traz para uma holding, você cria as regras ali, né, para o seu patrimônio, para os sucessores, como que eles vão utilizar, tem como fazer tudo isso, né, Henrique? Tem, Rafael, tem mecanismo para tudo. No contrato social, você pode prever algumas coisas. Tipo, por exemplo, entrada e saída de sócios. Como que faremos isso? Vai admitir um sócio, uma pessoa estranha entrar na sociedade? Até porque, né, o patriarca veio construir o patrimônio, teve filhos, os filhos se casaram, então Não, tem toda uma. exatamente isso. Isso aí é algo que acontece muito e que dentro dessa estrutura é possível você criar uma blindagem. Aí que eu digo para você que é blindagem, não blindagem que se faz dívidas por aí e esse patrimônio nunca vai ser atingido. Isso não existe, tá, pessoal? O produtor rural, a holding não é para blindar patrimônio. É contra dívidas, contra credores. Isso é importante destacar, Sim. porque há muitos profissionais que vendem isso. Então, não, isso não é verdade. A gente pode blindar sobre fatores externos, tipo pessoas estranhas entrarem na sociedade, como um filho que casou, né, e depois separa, como que vai ser tratado isso. Você pode também, dentro de um protocolo de intenções, estabelecer qual o regime de casamento que os seus filhos podem casar. Não é que eles vão seguir, mas é um protocolo. Isso eu acho bacana, já deixa registrado. Então, pensando no planejamento sucessório, propriamente dito, Rafael, a holding é um instrumento muito interessante. Então, o que acontece? Você pode fazer as doações. Vou trazer aqui como passo a passo. Acho que é Legal, mais legal. interessante, né? Então, vamos lá. Um produtor tem um imóvel rural e ele quer constituir uma holding. Primeiro passo, ele vai integralizar esse imóvel rural na pessoa jurídica que ele criou, né? E, Henrique, qual é o valor que eu coloco de patrimônio? Qual que eu trago? Comprou a fazenda há 40 anos atrás, exatamente. Né? Qual é? Hoje ela vale 50 milhões, mas há 40 anos ela valia 500 mil reais. Né? Até para fins tributários, não ser tributado nessa operação, você traz pelo valor histórico do imposto de renda. Porque se você fazer uma evolução, você terá que pagar ganho de capital. Não acho que é o melhor momento para isso. Né? Certo. Então a gente acaba postergando, diferindo o pagamento de ganho de capital. Trazemos para dentro da pessoa jurídica pelo valor histórico. Tá? Então, 500 mil reais. Nesta operação, eu acho muito importante dizer para o produtor rural que há uma certa dificuldade tributária. Por quê? O fisco municipal, né, com a vontade de arrecadar, porque coitados dos municípios, né, quase não tem arrecadação, falando bem da verdade, né? A nossa estrutura tributária privilegia a União, depois os estados e o município onde a gente pisa, né, onde a gente vive, onde os municípios menores, sabe, onde o prefeito mora e vai lá protestar e brigar, é o que fica com a menor parte da arrecadação. Então teve um julgamento no STF, no nosso ministro relator Alexandre de Moraes, e ele entendeu que, olha que interessante, como você integralizou por 500 mil na PJ, mas o município tem uma avaliação desse imóvel seu de 2 milhões de reais. Certo. Então ele diz
que a isenção é só sobre os 500 mil. Então, você terá que pagar ITBI sobre 1,5 milhão. Isso não ocorria num passado recente, 4 anos atrás. Isso era inconteste na jurisprudência, até também no entendimento, né, dos municípios. Integralizou o patrimônio de uma pessoa jurídica, não há alteração de titularidade, né? Então, não paga-se o ITBI. Hoje tem esse conflito. Mas tudo bem, isso eu acredito que é resolvível. Nós temos possibilidade de discussão judicial. Isso, mas é bom alertar o produtor que não é mil maravilhas. Então, apesar de que eu gostar de fazer, mas eu gosto de ser muito transparente com todo mundo, né? Porque senão é pego de surpresa, mas você não me disse isso? Não, calma lá. Tem que ter todo um processo, né, Henrique? Exatamente. Feito esse processo, nós temos a estrutura do contrato social e dentro do contrato social a gente pode criar algumas regras. Quem vai administrar, né? Por exemplo, também a saída de um sócio. Como que nós vamos estabelecer o pagamento desse sócio? Isso é de suma importância, Rafael. Sim. Porque se um sócio, da noite para o dia, ele quer sair da sociedade, dependendo do valor, são valores específicos que a sociedade não dá conta de fazer frente. E aí, né? Não tem caixa para... Não tem caixa para fazer frente a isso. Ou você vai permitir a entrada de um terceiro. Dentro dessa estrutura, a gente consegue fazer isso. Nós temos também um acordo de acionistas. Dá para estabelecer muitas situações dentro desse próprio acordo de acionistas que faz regra entre as partes. Né? Um ponto importante. Eu vou fazer meu planejamento sucessório, vou fazer a doação das cotas sociais da minha empresa, que tem o meu patrimônio, para os meus filhos, para os meus herdeiros. Posso fazer isso de uma forma parcelada, porque você diminui a parte do tributo, que é o tributo sobre a doação, que é uma outra questão muito importante ser levantada e mostrada aqui no podcast, que é o ITCMD. Então, você fazer uma doação em vida também, sim. Existe o ITCMD, e é do Estado. O Estado quer abocanhar um pouquinho do seu patrimônio. Certo. E é até interessante, né? Que aqui a gente está resolvendo em vida, né? Porque muitas vezes, quando deixa para acontecer algo lá na morte, começa a entrar um conflito, né? Porque assim, não tem um entendimento comum ali da estrutura como um todo. E muitas vezes, Henrique, eu já vi situações que a operação se acaba, ou seja, construiu um grande patrimônio, o patriarca veio a faltar, e aí os sucessores não conseguiram dar continuidade na operação, ou seja, não conseguiram continuar plantando soja, tendo boi, porque não tinha preparado ali esses caixas, né, essa gestão de patrimônio. Tem que vender parte da fazenda ou muitas vezes encerrar a operação ou arrendar para terceiro porque não. Então nós podemos fazer aí um planejamento da sucessão, até um planejamento tributário, para que esse tributo, o ITCMD, ele seja o mínimo possível. Né? Você pode doando parceladamente essas cotas, né? Anualmente. Por quê? Por que eu digo isso? Há uma faixa de isenção. Então, quando vira o ano, você pode aproveitar novamente essa faixa de isenção. Né? Esse é um ponto no planejamento do ITCMD. E nós temos cláusulas de proteção também nessa doação. Correto. Não vai ficar o herdeiro vai ser proprietário, agora ele pode fazer o que quiser. Não, nós podemos colocar cláusula de proteção que não comunica com uma eventual separação dele de casamento, que ele não pode vender, que ele não pode dar em garantia isso. Né? Então, isso é muito importante. E mais importante ainda, gravar com cláusula de usufruto. Por quê, Henrique? Porque o patriarca ele não perde os poderes sobre aquele patrimônio. Sim. Né? Isso eu acho que é fundamental. Né? Ele pode manter ainda o poder político, ele vai continuar gerindo a empresa, todas as decisões políticas dessa empresa continua com o patriarca, mesmo ele já ter feito a doação das cotas. Certo. E o econômico também. Então, lucros, os dividendos, retorna para esse doador, que no caso seria o patriarca. Então, isso é importante, né? Deixar bem claro, e é um mecanismo muito utilizado, né, e até mesmo para manter o patrimônio. E existe essa visão, né, de que aqui a gente está fazendo a gestão do patrimônio, né? E tem a operação em si, que é plantar, né? Ainda permanece no CPF, né? Rafael, é uma ótima pergunta.
Hoje, grandes grupos de produtores no Mato Grosso, alguns já atuam a operação numa pessoa jurídica. Para eu te responder mais acertadamente, tem que fazer um estudo da atividade, da operação do produtor. Certo. Todavia, a maior parte dos produtores, apesar de ter já constituído essa estrutura, a operação continua na pessoa física. Aí nós temos mecanismo, né, para que possa esse produtor continuar na pessoa física, a operação e o patrimônio na pessoa jurídica. Entendi. Tem que fazer essa avaliação tributária também, né? Chegar lá e da noite por dia também, eu acho que o produtor fica um pouco assustado ali em si. Mas até a gente estava conversando, né? A importância de ter essa blindagem, porque eu acredito que muitos dos produtores que vieram aqui e construíram todo esse patrimônio, alguns querem que a operação continue, né? Então, ou seja, o produtor hoje que opta em utilizar uma holding rural, ele está planejando a continuidade do seu projeto para os próximos 10, 20 anos e que dê continuidade também, Rick? Olha, é importante esse tema que o produtor rural, nesse caso, ele pode, como se diz, construir dentro dessa estrutura, agradar todos os seus herdeiros. Porque nós temos aquele herdeiro que está junto com o pai no dia da operação e que certamente ele acha que merece mais do que seu irmão que foi embora para a cidade, mudou até para fora do estado para construir sua carreira, pode ser advogado, arquiteto, médico. Porém, ele continua sendo herdeiro do mesmo jeito. E ele tem os mesmos direitos daquele herdeiro que está ali junto do seu pai. Então, isso é importante. Eu acho que a holding hoje, Rafael, tem uma questão tributária, continua tendo ainda. Tem um peso. Mas a mitigação de um conflito futuro, eu acho que é o mais válido hoje. Eu acho que o produtor tem que pensar nisso. Porque um litígio entre os herdeiros por causa de patrimônio vai derreter esse patrimônio. Vai muito dinheiro num litígio entre eles. Então, acho que para evitar esse conflito e deixar já tudo pré-estabelecido, é importante esse patriarca já estabelecer algumas regras. Como eu estava dizendo anteriormente, dá para você estabelecer quem que vai administrar esse patrimônio. Correto. Por exemplo, olha, tem que ser o fulano, mas caso não seja ele, tem que ter um requisito mínimo, um currículo mínimo para integrar isso. Né? Então, isso é visando realmente a continuidade do patrimônio. Às vezes, uma médica, uma filha médica ou um filho médico que mora em São Paulo, ele não tem intenção de... talvez nem tenha amor àquela operação. Então, tem que deixar para quem realmente tem, para quem realmente gosta e para quem realmente entende, para que isso perpetue, né? E esses que estão fora da operação, que estão em outros estados, eles vão ter direito a participar do conselho, né? Participar das reuniões, avaliar resultado. Então, saber o que realmente aquele patrimônio gera de renda. Porque, Rafael, vamos pensar, uma propriedade rural, que são 2 irmãos, que ela vale 50 milhões de reais, que hoje é uma fazenda não é muito grande, e você imaginar hoje, cada um teria, na falta do patriarca e da matriarca, 25 milhões cada um, coloca na renda fixa 25 milhões, quanto que dá? Às vezes, esse patrimônio não está retornando tudo isso. O cara fala, poxa, eu não preciso ficar pensando em funcionário, em máquina que estraga, chuva e etc. Então, acho que contribui também por esse lado, até para essa pessoa que está fora da operação, ele pegar amor pelo negócio do pai. Né? Sim. E até algo bacana que você comentou, né? Quando você tem ali 2, 3 filhos dentro da estrutura, né? Por mais que um filho tá na operação e outro não, por mais que esse que não tá na operação queira colaborar com o processo ali em si, só que existe uma imposição da lei, né? Tem que seguir toda a rigorosidade da lei, que esse fato, né? Por mais que ele fale, não, eu vou ajudar, eu vou contribuir, eu vou assinar, eu quero, mas não quero a operação. Mas enfim, mesmo ele não querendo,
ele tem que seguir a lei, né, na Sim, repartição dos patrimônios, sim, que sim, às sim. vezes Como é, dizer, é é impositivo, né? Você querendo ou impositivo não querer, você é herdeiro, você você vai herdeiro. participar dessa estrutura. Então, por isso que eu acho que é importante ainda a holding, porque você consegue muitas vezes esse filho herdeiro no final das contas, eu não quero mais participar disso, eu não quero isso para minha vida. E aí, como nós vamos fazer? Como que nós vamos pagar a participação desse herdeiro? E é até importante que esses dias atrás a gente estava conversando com um grupo que são dois irmãos que têm alguns filhos dentro da estrutura. E a preocupação deles é o seguinte: hoje o grupo vale lá 2, 3, 4 bi. Uhum. O grupo vale. Com os dois irmãos juntos. E que se vier a faltar, quanto que vai valer? Porque existe dali uma repartição entre bens, né? Entre ali os sucessores e tudo Isso. mais. Será que essa operação ela vai valer o mesmo valor? Porque entrou os demais sucessores dentro da operação ali em Se si? eles separarem, possivelmente não, né? Até É, meu poder de compra diminui. correto. Então, essa é a preocupação, né? É preservação de patrimônio. Você está preservando seu patrimônio, você está cuidando, fazer esse processo agora em vida, né? É fazer esse alinhamento para que lá na frente o patrimônio e a operação tenham ali a continuidade, né? Exatamente isso. Então, é importante. Rafael, eu vou trazer um tema que até escutei esses dias, que é importante. E filho fora do casamento? Eu vou dar uma problematizada nesse caso. Cara, isso é um problema. Até atendi já essa situação e todo mundo fica ali, e agora? Né? Porque muitas vezes Certo? aconteceu por acaso, Aham. pode ter sido até recente, né? E os filhos já estão adultos, Uhum. estão dentro da operação. Eu contribuo diariamente para que isso prospere, Certo. mas o filho fora do casamento é herdeiro por Também. igual, É, entendeu? tem essa Ele vai imposição da ter lei. uma participação menor, sim, porque 50% na maior parte do regime de casamento é comunhão Aham. universal, 50% é da mãe. Então só esse filho que vai participar. Mas o do lado do pai, esse filho fora do casamento vai ter que participar, né? Então é uma conversa bem franca com o patriarca. E aí, o que você quer? Né? Há um mecanismo de você é, diminuir a participação desse herdeiro fora do Sim. casamento, Uhum. caso seja a intenção do patriarca. E que Uhum. também não é nada que prejudique, porque no direito a pessoa ela pode doar só 50% do seu Em patrimônio vida. para qualquer pessoa. Uhum. Para qualquer pessoa. Quiser doar para o Rafael, porque o Rafael é um cara bacana, pode doar. Uhum. Né? Mas outros 50%, a legítima que nós chamamos, tem Aham. que ser doado. Não é doada, ela vai ser transmitida através de herança. Aí é somente para os herdeiros. Certo. Né? Então, diante desse cenário, você consegue até diminuir a participação desse Uhum. herdeiro por fora. Ótimo. E ainda dá também para constituir uma estrutura que esse herdeiro não entre dentro da sociedade. Porém, ele vai ter que receber a sua participação. Então, cria-se um mecanismo também, por exemplo, de, ó, aconteceu, tem um herdeiro, ele não vai participar, que nós podemos fazer? Vamos pagar a participação dele? O que reza no contrato social nosso aqui? Ó? Um caso como Essa este, situação. vamos fazer o levantamento do patrimônio equivalente à participação dele e vamos pagar isso em 36 parcelas, Uhum. por exemplo. Uhum. Então a empresa consegue, a empresa tem, Olha, tem, tem, uhum. tem fôlego para fazer isso, mas isso tem que estar documentado. Tem que estar Porque se não tiver registrado. documentada a forma, você tem que pagar à vista. E muitas vezes você vai inviabilizar a operação, né, do negócio. É interessante isso. E, o Henrique, até assim não sei se é um dilema ou um mito aí, quando eu comecei a escutar esse termo hold rural, a gente escutava muito, faz uma hold rural que você vai pagar menos imposto. E muitos produtores rurais entraram nessa onda, né? E aí, de fato, holding reduz essas questões tributárias? Sim ou não? Nós temos duas questões aqui para comentar. Uma é operacional, né? É, a- olhando friamente,
a pessoa física ainda continua sendo mais Exato. vantajosa para a operação, Operação. tá? Plantar, Porque colher e tem muitos vender. benefícios fiscais. Sim. Então o que que acontece hoje na maior parte? Você tem a holding, só tem o patrimônio e a operação na pessoa física, Sim. tá? Vamos lá. Para a holding patrimonial, o que que nós temos de tributo? Um eu já comentei com você, Sim. que é o ITBI, na transferência, e outro é o ITCMD, que incide na hora da doação. O que que o estado de Mato Grosso ultimamente tem feito? O ITCMD era um imposto que nos anos 2000, na primeira década dos anos 2000, não dava muita importância. E os estados perceberam que tem muito a arrecadar com esse tributo. Então, muitas doações que constam no imposto de renda da pessoa física começou a ser comunicado para a Secretaria de Fazenda. A Secretaria falou, opa, tem uma doação aqui no imposto de renda, mas não foi comunicado à Secretaria de Fazenda. Deixa eu notificar esse contribuinte. Então, começou a se dar uma importância muito grande para o ITCMD. Como que funciona a tributação do ITCMD para a hold, para a pessoa jurídica? Você faz a doação. E qual é a base de cálculo disso? É o patrimônio líquido dessa empresa. E o que seria o patrimônio líquido de uma holding patrimonial? No nosso exemplo, são os R$ 500.000, né, do imóvel que nós integralizamos, menos dívida se existir. Possivelmente nem dívida vai ter. Então, essa seria a base de cálculo. Só que o Estado fala, não, você está pagando, essa base de cálculo está incorreta. A base de cálculo certa é o valor de mercado do imóvel. Então, digamos que esse imóvel hoje vale a 50 milhões. Então, eles querem ter a base de cálculo como 50 milhões. Porém, na minha visão, isso é discutível. Correto. E o importante dessa discussão é que, no último ano, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já começou a concordar com o contribuinte. Então, isso é bacana. Boa. Isso é bom, entendeu? E você me perguntar hoje, Henrique, e aí? Vale a pena a discussão? Eu acho que vale, né? Você Sim. pagar uma base de cálculo de 500 mil para uma de 50 milhões, por exemplo, que seja de 30, 10. Então, acho que essa discussão é válida, sim. E até que uma provocação para quem está assistindo e ouvindo a gente também, é que assim, se você não se planejar agora, lá na frente é à vista, né? Lá na frente, dificilmente você, dificilmente você vai ter vários recursos igual você tem agora neste momento que você senta, faz todo o alinhamento, evita... E outra coisa importante, Rafael, como nós estamos numa onda de arrecadação maior, de querer isso, há projetos de lei alterando a alíquota do ITCMD. Hoje a alíquota máxima do ITCMD, inclusive o estado de Mato Grosso, é 8%, apesar que não é 8% reto, é uma alíquota progressiva, é de 0 a 8%. Né? No Senado Federal um projeto de lei que quer passar essa alíquota de 8% para 20%. Né? Então, isso vai acontecer? Eu acredito que no futuro, não imediato, mas no futuro próximo, sim, pode acontecer. Né? Porque temos aqui um pensamento no Brasil que a tributação sobre patrimônio no Brasil ela é muito pequena. Sim. Né? Uma coisa muito interessante, acho que para falar, até em termo histórico de ITCMD, é por que tributa-se o ITCMD, né, doação, ou o ITCMD também incide na causa-morte, né, no caso do inventário. História o ITCMD ele é tido para esse patrimônio não ficar concentrado na mão de uma família. Então, para aquela família conseguir manter esse patrimônio, eles têm que ter dinheiro. Se não tiver, isso vai girar. Né? É uma das intenções do ITCMD. Um ponto importante que eu acho que nós não falamos é sobre o inventário. É uma outra questão que é uma vantagem de você constituir uma holding e em vida fazer as doações das cotas. Você evita, no falecimento do patriarca e da matriarca, você abre inventário. Porque já está tudo definido com a doação. Né? O que acontece? Você gravou essa cláusula com usufruto, com a sua morte essa cláusula cai. E está tudo resolvido. Não precisa entrar com ação na justiça, que vai pagar custas e honorários advocatícios. E ainda,
corre-se o risco de litígio entre os herdeiros. Porque enquanto o patriarca for vivo, ele dita as regras. Correto. Depois que ele vier a falecer, e a mãe também, principalmente o patriarca, né, que nós temos Sim, ainda a figura. um respeito maior pela figura do pai, né, Aham, que manda, como é um negócio, ainda, né, mas tem muitas mães que que são já são osso duro. Eu tenho por aí umas clientes que elas são osso duro e são pulso firme. bacana. Mas isso pode trazer um conflito entre os herdeiros. Uhum. Então, mais um motivo para você em vida, né, já deixar tudo isso planejado. É ótimo. O Henrique, e para os pecuaristas, né, e agricultores, produtores rurais que estão ouvindo esse episódio, qual seria vamos se dizer, o caminho inicial? Buscar um advogado, ter também um bom contador, porque esse processo envolve bons profissionais que Sim, entendam ali. sim. Você conseguiria dar esse direcionamento? O primeiro passo é procurar um advogado, né? E dizer a ele o que você pensa. Para o advogado filtrar aquilo e saber como estruturar essa holding ou esse planejamento sucessório. Importante deixar claro, Rafael, que a holding é um dos instrumentos do planejamento sucessório, Certo. tá? É, Não que ela vai ser já direcionado, mas talvez Exatamente. com Por que é base. a mais utilizada? Porque traz mais eficiência de gestão, traz uma eficiência tributária nessa questão patrimonial, então por isso que ela é a mais utilizada. Nós temos que procurar um advogado que entenda sobre o tema. Segunda parte, o contador também é fundamental nisso, na apuração dos tributos, né? A questão do imposto, a análise do imposto de renda desse produtor, essa pré-análise é importante, tá? E dependendo do caso, nós temos até psicólogo, Rafael. É É verdade. verdade. Esses dias eu vi um psicólogo especialista nisso, em questão de Exatamente. litigância, Porque o conflito já está instalado. em algumas Em algumas situações. famílias, sim. Entendeu? Então tem que entrar um psicólogo. Porque muitas vezes eu não quero assinar esse documento. Não concordo. Mas por que você não concorda? Aí vai ter que. Porque às vezes tem muitas amarguras do passado. Que Entendi. é aquele momento que aquele herdeiro que tá com raiva Vai da situação expressar. vai expressar. Porque eu mando. Eu Entendeu? tenho esse poder Eu tenho agora. esse poder agora. Então isso é importante também, tem um psicólogo, né? Rapaz, interessante, né? Às vezes a questão é muito mais comportamental ali em si, se não ter um bom psicólogo para ajudar, né? Trabalhar Sem ali dúvida. essa questão. Importante, importante. Bom, Henrique, gostaria de agradecer você aí por essa contribuição. Acredito que a gente falou um pouco, né, sobre o que é hold rural. Acho que daria para fazer uns 50 episódios, né, falando das Sim, finalidades, sem das dúvida. metodologias. Mas antes, é algo que é interessante na hold aqui que eu estava refletindo, que você vamos dizer assim, é um mecanismo que permite indo evoluindo, né? Porque você consegue criar cláusulas, alterando, melhorando, né? Conforme o tempo for passando, você consegue ir melhorando esse instrumento, né? Sim, como eu disse, é um contrato social. Aham. Então, ali todas as partes, elas podem dar a sua opinião e colocar isso no papel e vai valer como regra para todo mundo. E indo melhorando conforme o Sim, tempo for passando, sim, né? sim. Nossa, é muito bom. Henrique, agradecer você por contribuir com o seu conhecimento aí, trazendo por esse episódio. Acredito que vai ajudar muitos produtores rurais que estão nesse momento de sucessão a buscar, a olhar esse mecanismo, né, a hold rural, para fazer esse planejamento aí, né? Rafael, eu que mais uma vez agradeço o convite, né? E espero ter sido didático, porque advogado muitas vezes é técnico. Eu tentei aqui ser um pouco mais didático para falar de uma forma bem transparente, que eu acho importante. Eu trato todos os meus clientes de forma bem transparente. Aham, A gente fala o que é bom e o que é ruim também, né? Não quero vender algo que eu não possa entregar. Então, isso eu correto. acho que é importante. E mais uma vez, muito obrigado mesmo.
pode me convidar para outros episódios. Se você quiser falar sobre reforma tributária no agronegócio, estou à disposição. Ótimo. Ô Henrique, e como que os nossos ouvintes, né, e as pessoas que estão assistindo a gente agora faz para acompanhar o seu trabalho? Você tem site, Instagram, LinkedIn? Ó, meu LinkedIn é Henrique Yunes, meu Instagram também é @Henrique Yunes e o nosso site é icdadvogados.com.br. Ótimo. Então, pessoal, só anotar aí, entrar lá no site, na rede social, acompanhar o trabalho do Henrique Yunes. E, mais uma vez, gostaria de agradecer aí o nosso apoiador, né, ProBif, que é a linha de nutrição da Nutron, Cargill, pessoal especialista aí em tecnologia para agregar aí na parte de engorda de bovinos. E precisou de nutrição? Chama o pessoal aí da ProBif que eles estão à disposição para te atender. Agradecer você que nos acompanhou até agora nesse episódio, seja no Spotify, seja no nosso site, no YouTube. Convido você a curtir, comentar, deixa seu comentário aí também, porque é muito importante ouvir aí o seu comentário. Bom, agradeço você, até o próximo episódio. Tchau, obrigado aí, um forte abraço.